Porém Deus diz aos maus: que direito têm vocês de recitar as minhas leis e de falar a respeito da minha aliança? Vocês não querem que eu os corrija e não aceitam as minhas ordens? Vocês ficam amigos de cada ladrão que encontram e andam com pessoas adúlteras. Vocês estão sempre prontos para dizer coisas más e não pensam duas vezes antes de pregar mentiras. Estão sempre acusando os seus irmãos e espalhando calúnias a respeito deles. Vocês fizeram essas coisas e eu fiquei calado. Por isso, pensaram que eu era igual a vocês. Porém agora vou repreendê-los. Vou mostrar-lhes os seus erros. Vocês que esqueceram de mim, pensem bem nisso, para que eu não os destrua, sem que ninguém possa salvá-los. Esse trecho bíblico encontra-se no livro de Salmos, no Salmo 50. E Deus nos fala a respeito de pessoas que vivem a citar passagens bíblicas, que vivem a escrever mensagens bonitas, bíblicas, e que não aceitam a repreensão de Deus, e que não aceitam e não têm a humildade de obedecer às leis de Deus. E ficam amigos de pessoas más, se associam a adúlteras, pessoas adúlteras, e que vivem a falar mentiras, a ter um proceder, uma conduta baseada em coisas mentirosas. E estão sempre acusando, falando mal do próximo, apontando o próximo e sem olhar para si mesmo. Nos fala de tudo isso esse trecho bíblico, bem como diz que Deus está nos observar ao fazermos tudo isso, mas Ele está calado ao observar tudo isso, e por isso tendemos a pensar que Ele está concordando com tudo isso, mas Ele fala que ao seu tempo Ele trará tudo isso à nossa vista e irá apontar os nossos erros, as nossas falhas, e que devemos cuidar, ficarmos atentos para essa forma de conduta, para essa postura de vida. Temos que ter uma reflexão para que Deus não venha e que em meio a tudo isso Ele nos destrua, sem que ninguém possa nos salvar, porque Deus abomina o pecado e Ele não o tolera. E estamos errando quando citamos passagens bíblicas, quando escrevemos mensagens de várias formas referentes a Deus, achando que só pelo fato de estar mencionando o nome de Deus ou a palavra de Deus estamos adquirindo justiça diante dele. Não, absolutamente não. Ele nos diz, e ele é bem claro nas Santas Escrituras, que temos que praticar. Ele já fala no livro de João, no capítulo 15, versículo 14: vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. Bem como ele diz: vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então Deus, Ele não quer só palavras, Ele quer atitude, Ele quer que você pratique as leis dEle e os seus mandamentos. Não apenas que vivamos a compartilhar e a recitar passagens bíblicas, mas que passamos a vivê-las. Deus exige isso de nós. Ele quer que tenhamos essa conduta, bem como devemos todo dia fazermos uma autorreflexão e vemos em que devemos melhorar, em que devemos fazer para nos mostrar aprovado diante de Deus e diante dos nossos próximos.
Sim, poder falar da palavra de Deus, mas com a autoridade de quem a pratica e de quem a vive. Pense nisso. Reflita sobre a sua condição de vida diariamente e procure sempre melhorar diante de Deus e diante do seu próximo, para que assim você seja um bom exemplo de conduta e de ação. Deus lhe abençoe e tenha misericórdia de você e quebrante o seu coração para o verdadeiro evangelho.